Prosseguimos na Fama Rádio e Televisão o ciclo de entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Famalicão às eleições autárquicas de 2021, agendadas para 26 de setembro. Temos connosco José Bilhoto, o candidato da Iniciativa Liberal à Câmara de Famalicão, a quem agradeço a presença e dou as boas-vindas. José Bilhoto, quando apresentou a sua candidatura, disse que se apresentava porque entendia que havia estagnação em Famalicão e que não havia debate de ideias que mobilizasse a comunidade famalicense. Entende que ao candidatar-se pela Iniciativa Liberal consegue essa mobilização? O que é que o levou a aceitar este desafio? Muito obrigado pelo convite para estar aqui presente, em primeiro lugar, e pela amabilidade como me receberam. Exatamente, uma das minhas motivações foi precisamente essa, foi uma certa estagnação na cidade. Houve um período inicial pronto, estamos a falar do início do século XXI, com o arquiteto Armindo Costa, em que se notou que a cidade começou a desenvolver. Houve ali um período muito interessante e de mobilização das pessoas e da própria cidade e das empresas, e acho que toda a gente, até me estou a lembrar, por exemplo, da nossa Casa das Artes, que tinha uma programação muito boa. Eu tinha muitos amigos de fora da cidade, do Porto, até de mais longe, que vinham cá assistir a programas culturais. E, de facto, estes últimos tempos têm sido de uma certa... Pronto, eu acho que houve uma perpetuação das pessoas nos lugares. Nós sabemos que os mandatos do Presidente da Câmara estão limitados a 3, não é? No fundo, a pessoa candidata-se e é Presidente da Câmara durante 12 anos, mas a verdade é que, e precisamente para evitar essa estagnação, digamos que trabalhar para as próprias pessoas e para a própria Câmara, e o que vemos é que muda o Presidente da Câmara, mas a estrutura fica a mesma, fica igual, não há uma mudança. E é precisamente aí que surge a tal falta de diálogo, a falta de ideias, um trabalho mais centrado nas pessoas que estão dentro da Câmara do que no público, do que em nós, no fundo, nós que estamos fora e que também temos as nossas necessidades, não é? Que todos os famalicenses, e creio que, pelo menos, este contributo que nós vamos tentar dar, e estamos a tentar dar, é um pouco, pelo menos, para mudar alguma coisa e para as pessoas perceberem que as coisas têm que mudar. De resto, eu penso que esta será a sua primeira grande experiência política. A primeira grande e a primeira pequena. Esta é a minha primeira experiência política. E tem-se dado bem? Sim, é uma experiência interessante. Pronto, temos contactado com... Nós já tínhamos algum trabalho, eu quando digo nós, mais pessoalmente e junto de um círculo mais restrito de amigos, um pouco um trabalho de alerta, de partilha de algumas ideias, de reuniões também com pessoas, até com ex-ministros, com pessoas que têm algumas ideias sobre o país, e também mais localmente sobre a cidade. E há certas coisas que já vínhamos alertando da necessidade de fazer. E esta candidatura, no fundo, estamos a tentar pôr em prática algumas dessas ideias e dessas opiniões que temos. E o que é que a Iniciativa Liberal pode propor de diferente aos famalicenses? Nós temos as nossas propostas, que as mais importantes têm a ver com a fiscalidade, mais importantes, pelo menos mais imediatas. Aquelas que estão... A redução de impostos é a sua grande bandeira. Porque temos isso quantificado, sabemos exatamente quanto é que custa. Ou melhor, não é quanto é que custa, é quanto os famalicenses vão beneficiar, que eu acho que é mais importante essa parte, é o benefício que há para as pessoas nesse tipo de medidas. E é uma proposta que é facilmente explicável e que é facilmente
compreensível. Depois temos outras propostas no sentido até da própria liberdade de escolha, que é um aspecto importante. Nós temos, digamos que o Governo está a delegar algumas competências que estavam na esfera do Estado Central para as autarquias. E nós somos favoráveis a essa delegação de competências tanto na área da educação como na área da saúde. Nós, no fundo, o que pretendemos é que as pessoas tenham liberdade de escolha na área da saúde. Por exemplo, a pessoa poder escolher se quer ser seguido num serviço público, num serviço social ou num serviço privado. E essa liberdade de escolha que permita às pessoas decidirem qual é que é o serviço melhor, mas que também obrigue os serviços a prestarem um serviço melhor que vá de acordo com as suas necessidades e, de certa forma, criar alguma concorrência que permita que os serviços vão melhorando gradualmente, por essa também procura de pessoas para tratar. No caso da educação, também somos favoráveis à livre escolha. Também as competências estão a ser delegadas e nós somos defensores dessa delegação de competências e também somos defensores da escola como uma escolha também das pessoas. Mas isso depende muito da administração central, não é? Lá tivemos o exemplo, por exemplo, do fim dos contratos de associação, em que as escolas que tínhamos, privadas ou cooperativas, que tinham acordo com o Ministério, acabaram, algumas delas até por encerrar. Sim, isso eu diria que foi uma tragédia que aconteceu a Famalicão, porque Famalicão era, talvez, do país, um dos concelhos que mais escolas tinha com contratos de associação e que mais alunos tinha em escolas com contratos de associação, porque não só as que tínhamos no concelho, mas também, como é o caso, por exemplo, do INA, que é em Santo Tirso, mas que tinha muitos alunos do nosso concelho, e também em Ruilhe, também havia muitos alunos do nosso concelho. Para além disso, tínhamos o Externato Delfim Ferreira, tínhamos a Diraxis, que também eram escolas com um projeto educativo implementado e bem conhecido por parte dos famalicenses, e foram projetos que se perderam, ou quando não se perderam ficaram um pouco mais coxos, não é? Digamos, a Câmara não poderia, se calhar, fazer muito mais, não é? É sim. As diretrizes vêm do Ministério. Exatamente, é verdade isso que diz. Não podia ter feito mais, mas se calhar podia ter feito mais, porque também podia ter tido uma voz mais ativa, chamando a atenção das necessidades que havia no nosso concelho. E eu acho que essa voz foi uma voz que foi um bocadinho baixa, podia ter sido um pouco mais elevada e podia ter chegado um pouco mais longe. Aliás, em relação à saúde, que há pouco Tom falou, o caso de Braga é paradigmático. O Hospital de Braga, que era uma parceria público-privada, acabou por se tornar num hospital público, como tantos outros. Pronto. Mas isto são os dogmas ideológicos do nosso governo. Em todo o caso, o que está previsto é uma delegação de competências. A delegação de competências, no fundo, poderá dar mais margem de manobra e mais latitude de ação à Câmara, para poder fazer as coisas de acordo com aquilo que eu acho que é mais útil e que nós achamos que é mais útil para a população. Pegando agora na questão da redução de impostos, que aliás, o primeiro cartaz que lançou é essa medida que está lá expressa. Sabemos que a Câmara, para 2021, já fez alguma redução dos impostos, tendo em conta também a pandemia. Acha que não é suficiente e, por outro lado, por exemplo, propõem uma redução de derrama aos 0%, ou seja, uma isenção. A Câmara também já a pratica para as pequenas empresas, só cobra o imposto às empresas a partir de determinado lucro. Não acha que essa medida é mais justa? Exatamente. Nós temos, apesar dessas reduções, nós temos dos impostos mais altos que têm as autarquias no país.
nós temos a taxa de participação no IRS nos 4,5%. Nós propomos reduzir essa taxa de participação para 0%. Isso é uma medida que andará à volta dos 4 milhões de euros. Depois temos o IMI, que também está, a taxa que temos em Famalicão também está muito próxima da taxa máxima. Nós propomos reduzir essa taxa do IMI para o 0,3%, que é a taxa mínima. Também há muitos municípios em Portugal que praticam essas taxas. A derrama, nós estamos com valores elevados e temos a isenção para empresas que têm um volume de negócios inferior a 250 mil euros. Exatamente. E nós propomos também reduzir essa derrama, embora de forma mais paulatina, ou seja, não será para fazer logo no início. No fundo, estas medidas, qual é o objetivo delas? É que as pessoas fiquem com mais dinheiro no seu bolso e possam, para além de ter digamos que uma melhor participação naquilo que é o seu trabalho, não é? Porque, no fundo, nós, quando falamos de dinheiro, estamos a falar de trabalho. Nós trabalhamos e temos um salário, e com esse salário que recebemos, depois de pagos os impostos, vamos usufruir daquilo que é nosso. O que nós pretendemos com essas medidas é, por um lado, atrair pessoas, sobretudo pessoas produtivas, para o nosso concelho. Queremos também, digamos que, premiar os famalicenses, porque o Famalicão é o terceiro concelho mais exportador do país. Nós só estamos atrás, em termos de exportações, de valor de exportações, só estamos atrás de Lisboa, que tem a sede das principais empresas do país, e também de Palmela, que é onde está a Auto Europa, que é a empresa mais exportadora do país. Por isso, nós, no fundo, as nossas empresas, mesmo pensando na Continental, que é uma grande empresa, as nossas empresas, que são empresas de pessoas de Famalicão, são empresas que fazem muito trabalho e que são muito exportadoras. Digamos que esse trabalho todo que é feito por gentes de Famalicão, tem que se refletir também digamos que no rendimento dos famalicenses. As pessoas ficarem com mais dinheiro também lhes permite fazerem a sua vida melhor e também investir melhor. Também pretendemos trazer mais empresas para cá, por forma que haja mais investimento. Mas isso tem outro reverso da medalha, que é menos dinheiro para os cofres da autarquia e para investir. Exatamente. Agora, investir... Como é que se pode, digamos assim, contrabalançar esses dois pesos? O investir é uma palavra que temos que ponderar muito bem, porque o que é o investimento de uma Câmara, não é? O que nós sabemos é que a Câmara, em 2015, trabalhava com um orçamento de 67 milhões de euros. Em 2021, o que está orçamentado são 133 milhões de euros. Houve um aumento da despesa da Câmara de 100%. A despesa praticamente duplicou. Só por 1 milhão de euros é que não é uma duplicação da despesa. Por isso, neste aumento, isto é um aumento brutal. Nós trabalhávamos com 67, estamos agora com orçamentos de 133 milhões. E a pergunta que faço é ao contrário, o que é que esta duplicação da despesa da Câmara se traduziu em benefício para os famalicenses? Os famalicenses sentem que a cidade e o concelho estão a gastar o dobro? E se nós fizermos essa pergunta, e eu acho que a maior parte das pessoas concordará comigo, que essa duplicação da despesa não se traduz numa duplicação dos benefícios ou dos serviços que a cidade presta às pessoas, é possível perceber que há muita margem de manobra para podermos fazer melhor com menos receita. No entanto, a ideia que nós temos ao reduzir esta receita fiscal é que haja mais investimento e que haja maior atratividade da cidade, quer para pessoas, da cidade e do concelho, quer para pessoas, quer para empresas. Portanto, em seu entender, no fundo, a Câmara não faz uma gestão assim tão rigorosa como apregoa
dos seus dinheiros? Muito francamente, eu acho que podia fazer melhor. Por exemplo, uma questão que tem sido muito debatida e que até estava num caminho mais ou menos de estabilidade, o endividamento da própria Câmara, que tem no orçamento de 2021 um agravamento de 20%, são mais 4.500.000 euros de endividamento. Isto é muito significativo, 20% de endividamento é muito dinheiro. Entretanto, temos também os fundos comunitários, está aí prestes a chegar um novo quadro comunitário de apoio, temos também o plano de resiliência, de recuperação e resiliência. Em seu entender, o que é importante ter em conta nos próximos anos relativamente a esta bazuca que aí vem? Utilizando a expressão do nosso Primeiro-Ministro. Eu acho que não é só ele que a utiliza. Eu, para lhe ser franco, eu tenho muito receio da forma como vai esse dinheiro ser gasto. Porque vejo que há grandes grupos que já se estão a apontar para utilizar esse dinheiro. 60 e tal por cento, quase 2/3 desse dinheiro está previsto ser gasto pelo Estado e apenas 1/3 pelas empresas. Isso, em termos de crescimento económico e de futuro do país, acho que não é bom. Nós, se repararmos, aqueles países que mais se desenvolvem e que maior crescimento económico têm, o investimento que é feito é pelas empresas e não feito pelas empresas e pelas pessoas e não pelo Estado. Nós não precisamos de ir muito longe, basta olharmos para a Espanha, que apesar de ter um governo que é muito parecido com o nosso chamaram-lhe a geringonça, em Espanha chamam-lhe o governo Frankenstein, porque é um governo que tem um partido socialista, que é o PSOE, tem um partido de extrema-esquerda equivalente ao nosso bloco de esquerda, que é o Podemos, e depois ainda tem apoios de partidos independentistas, quer da Catalunha, quer do País Basco. E daí o nome Frankenstein, porque realmente aquilo é uma reunião de interesses, todos eles muito diferentes. Apesar disso, estão mais preocupados com a economia e o dinheiro que vem destes apoios europeus é um dinheiro que vai ser gasto sobretudo pelas empresas e, contrariamente ao que vai acontecer em Portugal, que vai ser gasto pelo Estado. E nós já sabemos o que é que estes últimos 25 anos de fundos europeus a fundo perdido, ao contrário deste dinheiro, porque este dinheiro do PRR é um dinheiro que vai ser pago, não é um dinheiro a fundo perdido, é um dinheiro que nós vamos receber, mas que vai entrar para a nossa dívida, embora seja feita a dívida de uma forma diferente, mas é um dinheiro que os portugueses terão que pagar no futuro e que por isso deveria ser usado da maneira mais criteriosa possível e maximizar os seus benefícios. E nós temos os últimos 25 anos de milhares e milhares de milhões de euros que entraram em Portugal e o país estagnou. Eu queria mais também a sua perspectiva em termos locais, nomeadamente porque a questão do dinheiro que aí vem também é uma das bandeiras, por exemplo, de alguns candidatos, nomeadamente da coligação Mais Ação, Mais Famalicão, de que é preciso ter alguém que consiga, de facto, captar esses dinheiros para Famalicão, para o investimento em Famalicão, e eu pedia-lhe mais nesse sentido, se acha que temos essa capacidade e se já tivemos no passado. E pergunto-lhe isto porque sei que, por exemplo, tem sido um crítico das obras que estão a decorrer no centro urbano de Famalicão, que curiosamente grande parte delas são pagas com fundos comunitários. Exatamente, e essa questão é uma questão muito pertinente, porque, como todos sabem, as obras que são financiadas por fundos europeus têm uma comparticipação do nosso município que anda entre os 10% e os 20%, mais talvez uns 15% em média, varia de projeto para projeto. Mas, ao mesmo tempo que nós fazemos uma substituição de um piso de calçada à portuguesa na Praça Dona Maria, por exemplo, por umas lajes de granito que, pronto, no meu entender, não são mais bonitas, mas isto são opiniões pessoais, não é? Há pessoas que gostam mais da calçada à portuguesa e até tentam promover como património imaterial da humanidade.
Há pessoas que gostam mais do granito, são gostos. Esse dinheiro que é gasto nesse granito e numas obras que se calhar não vão acrescentar muito mais àquela zona, poderia ser gasto, por exemplo, em passeios nas nossas freguesias. Até nem é preciso ir muito longe. Nós, quem conhece a cidade, está na Praça Dona Maria, anda 500 metros para o lado para a Avenida Marechal Humberto Delgado, e vê que os passeios lá em cimentos, muitos deles estão partidos. Se calhar esses precisavam mais desta requalificação do que a Praça Dona Maria e do que aquela zona ali junto à Fundação Cupertino Miranda. Digamos que isto do investimento, como há pouco falámos, é uma questão de escolhas. Nós escolhemos gastar de um lado, já não podemos gastar do outro. As escolhas não têm sido as melhores, em seu entender? No meu entender, na zona do centro da cidade, eu acho que com o mesmo dinheiro se podia ter feito melhor. Podia-se ter aproveitado, já que íamos fazer as obras, e podíamos ter feito um parque subterrâneo na zona, precisamente, da Praça Dona Maria II. Mas sem fazer projetos diferentes, bastava fazer um melhor escalonamento e uma melhor planificação das obras, e também teríamos tido benefícios até para os comerciantes. Se repararmos, as obras estão a ser feitas todas ao mesmo tempo. Nós temos obras em toda a envolvência da Dona Maria II, mas também vamos ter mais duas ruas fechadas, a Rua Adriano Pinto Bastos e a Alves Roçadas. Temos Santo António, desculpe. E temos ali também, quem vai para a estação, a Avenida 25 de Abril, também está em obras, quer dizer, as obras estão todas ao mesmo tempo. A legislatura são 4 anos, há mais do que tempo para fazer as obras não têm que ser feitas nos últimos meses. E pelo que vi numa entrevista do Dr. Paulo Cunha, que muito me surpreendeu, porque disse que as obras não eram umas obras feitas com objetivos eleitoralistas, disse porque até as obras nem sequer iriam estar terminadas antes das eleições. Quer dizer, isto já é um bocadinho até, não sei, mau planeamento, por fazer tudo ao mesmo tempo e fazer umas obras em cima das eleições e nem sequer vão estar prontas antes das eleições. Eu acho que isso é um bocadinho demais. Falando agora também um pouco dos objetivos, dos seus objetivos eleitorais e também da iniciativa liberal, naturalmente que a sua expectativa é entrar na vereação. Não, a minha expectativa é ganhar a Câmara. Esse é o nosso objetivo, é aquilo a que nos propomos. Agora isso depende das pessoas. As pessoas é que, por isso, a expectativa não é minha, a expectativa é dos famalicenses. Os famalicenses é que sabem aquilo que acham que é melhor para eles, e aquilo que for melhor para os famalicenses é aquilo que é melhor para nós. Nós aceitamos aquilo que os famalicenses decidirem. Seja ganhar a Câmara, seja a vereação, quem decide é o povo, é a realidade, é o que é, e a gente concorda com isso. E também é para isso que nós cá estamos, que é, achamos que podemos fazer mais e melhor. E não é por nós, porque nós, não sei se a lista ainda não é conhecida, mas está fechada e vai ser apresentada em breve. Nós temos gente muito competente, gente da sociedade civil, pessoas que não estão ligadas à política e que têm as suas carreiras profissionais e que estão neste projeto apenas e somente porque acham que podem fazer melhor pelos outros, pela cidade e por todos nós, no fundo. Essa é uma mais-valia da iniciativa liberal, o facto de ter pessoas que não estão, digamos assim, na carreira política? É uma mais-valia, no meu entender, e acho que no entender de muitas pessoas. É uma menos-valia, no sentido de que temos menos tempo para fazer as coisas, porque todos nós temos uma profissão, todos nós temos um trabalho. Eu não posso estar todos os dias dedicado a esta campanha eleitoral, se calhar era aquilo que seria mais útil até para esclarecer as pessoas, porque nós temos que chegar a muita gente em muito pouco tempo. Nesse aspecto estamos um bocadinho prejudicados, mas a verdade é que também, como a nossa, digamos que o partido é a primeira vez que se apresenta a eleições, não é um partido que tenha lugares para oferecer.
as pessoas que estão connosco são pessoas capazes e cujo único objetivo é contribuir para uma melhoria do nosso concelho. E nesse aspecto acho que é uma mais-valia. Aliás, um dos problemas do nosso país tem sido precisamente o alheamento de uma boa parte da população das lides políticas e do combate político. E o que tem acontecido é que há muita gente que é boa, que é muito competente, que é muito capaz, que acaba por não se querer chatear, porque têm vidas profissionais que estão a correr bem, e não se querem envolver, seja pelo trabalho que vão ter a mais, não é? Porque isto, no fundo, é um trabalho extra, não é? Já não basta termos um emprego, mais outro emprego e se calhar mais um bocadinho de outro emprego, e agora ter mais outro emprego que nos vai tirar muitas noites de sono. E isto é difícil convencer as pessoas quando só temos trabalho para lhes oferecer. Mas o país, e tem os problemas que tem, e está como está, porque há muita gente que vive da política, para a política e pela política, e que não tem na política e nos cargos que ocupa uma preocupação com o futuro do próprio país, apenas estão preocupados com eles. E isto é muito preocupante e tem sido um dos grandes problemas nos últimos 25 anos do nosso país. Nas freguesias, a Iniciativa Liberal também vai apresentar candidaturas? Sim, nós temos... Já sabem onde, em quantas? Sim, não vamos apresentar candidaturas em todas as freguesias, porque não temos uma... Precisamente por causa daquilo que acabei de dizer, que é, não temos uma máquina partidária instalada, não temos lugares também à partida para oferecer, e nós sabemos que é assim que as coisas funcionam, não é? Porque houve candidatos que há 4 anos atrás se apresentaram por um partido e agora parece que vão se apresentar por outros partidos diferentes, e sabemos que estas coisas é assim que funcionam. Temos candidaturas já preparadas em Antas e em calendário, Antas e Abade de Moinho, calendário Famalicão, e também vamos participar, há uma candidatura independente em Ribeirão, que nós também vamos apoiar e com a qual partilhamos muitas das nossas ideias e dos nossos, digamos, projetos. A da Paula Cristina. Exatamente. Muito bem. De resto, é importante também a presença da Iniciativa Liberal nas freguesias. É aí também que se conquistam votos. É importante, nós sabemos disso. Aliás, toda a gente sabe isso, agora também sabemos que um partido novo que é pouco conhecido tem mais dificuldade em entrar. É por isso que dava jeito de termos mais tempo no fundo, para tentar explicar às pessoas melhor as nossas ideias. Nesta pré-campanha tem reunido com várias instituições do Concelho, em várias áreas, certamente também para as auscultar. Em relação agora aos próximos tempos, à campanha eleitoral, já delinearam quais serão as principais diretrizes? Sim, nós temos tido reuniões. Começámos pela área da saúde, que é uma área muito sensível, e até porque eu venho da área da saúde, e tivemos as nossas reuniões tanto com o SMAI, o ACES. Exatamente, dos centros de saúde e o Conselho de Administração do hospital. Depois também tivemos com o Hospital Narciso Ferreira, em Ribadave, e também já tivemos também reuniões com escolas, e com escolas tanto escolas públicas como escolas, não diria públicas, mas e também com escolas, como foi o caso da Forave, que me deixaram muito bem impressionado. Fiquei de veras sensibilizado pelo trabalho que é feito no âmbito da formação profissional e da ligação também, que é uma coisa que não é muito comum em Portugal, entre a indústria e as empresas e a escola. Isso acho que é uma coisa que funciona muito bem.
Até soubemos de um caso em que houve uma empresa, que por acaso não é de Famalicão, mas eu até acho que tenho uma certa curiosidade em conhecer, que financiou um curso durante os 3 anos de formação, do 10º, 11º, 12º, financiou uma turma, todo esse percurso seletivo, e depois à volta de 300 mil euros. Não estamos a falar assim de uma quantia é uma quantia com significado. Uma empresa que não é infelizmente do nosso concelho, e que são exemplos, em seu entender, que podem ser replicados. Faça aquilo que disse anteriormente. Exatamente. Da iniciativa privada também até poder da própria ajudar. Educação, sim. Nós, por exemplo, a candidatura do Partido Socialista até fez como é que se diz, lançou exatamente um desafio para se construir um novo hospital. E eu até confesso que estou de acordo e até fiquei muito admirado, porque nós repararmos, o Partido Socialista, que tem sido o governo, fechou o hospital, que era uma parceria público-privada em Braga, foi terminada. E até foi com alguma surpresa e até algum agrado que percebi que o candidato socialista, o enfermeiro Eduardo, é da opinião que se deva envolver a sociedade civil e até as empresas no financiamento do novo hospital, ou seja, apesar de saber que não são esses os princípios que têm regido o Partido Socialista, até fiquei agradado, porque é uma ideia que está um pouco digamos que no nosso leque de ideias, embora nós possamos fazer as coisas de maneira mais simples, porque fazer um hospital não me parece que seja uma coisa viável num futuro próximo, dada, digamos que o volume de investimento que é necessário. Mas se nós abrirmos mão, digamos, da tal liberdade de escolha que esperemos que venhamos a poder implementar das pessoas, esse novo hospital tanto pode ser feito por entidades públicas como privadas. A questão é haver quem queira fazer, e nós até temos uma proposta de redução fiscal para empresas que deem seguros de saúde aos seus trabalhadores, que de certa forma iria permitir que as pessoas tivessem acesso a uma saúde privada escolhida por elas e que de certa forma libertasse os serviços públicos. Pronto, acho que aí seria um caminho. Muito bem, doutor, agradeço imenso a sua presença. E para terminar, só lhe pedia que manifestasse uma ou duas razões para, como disse, a escolha dos famalicenses recair sobre a iniciativa liberal. Eu é que agradeço o facto de ter estado cá. Eu, mais do que uma razão, aquilo que eu gostava de assinalar é que as pessoas nos acompanhassem, nos seguissem, vissem as nossas ideias, para assim formarem uma opinião. Nós, numa entrevista desta natureza, que é um tempo muito restrito, não conseguimos expor nem 1/10 das ideias que temos para o nosso concelho. É a questão da redução de impostos, mas sobretudo uma ideia de liberdade de escolha, liberdade de pensamento e liberdade de opinião. E um convite a que as pessoas nos acompanhem e que façam elas o seu próprio julgamento. Isso é aquilo que a gente mais deseja. Muito obrigada. Ficou então a entrevista com José Bilhoto, candidato da Iniciativa Liberal à Câmara Municipal de Famalicão nas próximas eleições de 26 de setembro.